Olá pessoal, eu agendei um vídeo no dia 15, só que não sei o que aconteceu, não fiz um upload, né? Não soldou, mas eu tinha programado. Bom, tô na China, tô no canto do hotel, lembrei que tá faltando no vídeo, vou gravar hoje vocês são de na segunda-feira, agora é domingo, acho que é noite de domingo. Bom, eu vou falar sobre emoções, emoções e a saúde, né? Então, a tradicional medicina chinesa, eles pedem pessoas a ter que cuidar as emoções. Então, quando você fala emoções, cada emoção atinge um órgão do seu organismo. Então, a gente fala tudo que você faz, tudo que você age, né? Você é o que você sente, o que você está sentindo, o que está presa aquela emoção também, né? Então, quando você frequentemente tem aquela emoção, provavelmente também tem algum órgão que está errado também, né? Então vamos lá, começa com coração, com o intestino delgado, coração, ansiedade. Então a pessoa fala assim, ansiedade afeta o coração? Afeta. Quando você está ansioso, o coração começa a palpitação, começa a afetar o coração e corresponde ao intestino delgado. São dois meridianos correspondentes, yin e yang. Então, intestino delgado fazer o quê? Quando você está com ansiedade, você come pela ansiedade, você engorda. Então, né, atinge diretamente o coração pela aceleração de ansiedade, né, de aceleração de coração. Então, começa a ter taquicardia, que tem muita gente quando tem ansiedade, parece estar dando infarto, né, com dor, com angina, nervoso. Na verdade, simplesmente pode ser por causa da ansiedade. Então, atingir, começa a funcionar o intestino delgado, começa aumenta a absorção, né, e aí roubar a circulação do coração, começa a ter esse ataque simplesmente por causa da ansiedade. Também diretamente afeta artérias e as veias, então, nessa parte do coração. E também a correspondente ao coração é a língua. Então, a pessoa começa a ficar a língua vermelha quando a gente vê a pessoa tem muito ansiedade. Ok? Então, essa é um dos. A gente classifica como 5, na verdade são 7 emoções. Como são 5 órgãos, né, 5 alimentos, a gente classifica nessas as 5 emoções. Então, ansiedade pertence ao fogo. Quando você tem fogo no coração, você está muito ansioso, muito acelerado. E sempre a pessoa fala, eu sempre estou ansioso, então provavelmente você tem problema de coração, né? Vice-versa. Tanto essa emoção afeta o coração, pode ser que o coração está com um problema, com alguma artéria entupida, ou que você tem emoção de ansiedade, né? De repente você vê a pessoa começa antes de infarto, a pessoa fica ansioso normalmente, né? Já começa um ou outra, né? A segunda emoção a gente pode tratar de raiva. Raiva é do fígado. A raiva atinge diretamente o fígado e a vesícula. Então, a meridiano de fígado e vesícula. Então, quando a pessoa fica muito com raiva, nervoso, briga, eles atingem o fígado. Vice-versa, quando a pessoa está muito nervosa, sempre está com raiva, você tem que verificar se você está com cirrose, com problema de fígado. Então, a pessoa fala, a pessoa bebeu, ficou agressivo. Não é porque bebeu, porque atinge o fígado, né? A mulher vinha, a menstruação também ficou agressiva. Por quê? Porque a menstruação tem ataque de hormônio, né? O hormônio feminino sobrecarrega o fígado. E aí a pessoa pode ter enxaqueca, pode ficar nervoso, ficar agressivo. Então TBM, por isso vem essa reação de TBM também, né? Atinge o fígado. E também quando você ficar muito com raiva, você também atinge articulações, porque o fígado domina tendão. Então atrapalha tendões, atrapalha articulações. Começa a sentir dor nas articulações. E também pode ficar mais rigidez, né? Relacionamento, o fígado domina relacionamento também. Então, atrapalha também a aprender língua. Língua também pertence nessa parte do fígado do relacionamento. E também pode atrapalhar a visão, né? Não diretamente no olho, mas a visão. Você começa a ter um problema de fígado, a visão primeiro vai ser afetada nesse sentido também, tá? Por quê? Porque a janela do fígado é a visão, é o olho, né? Então a gente está falando do fígado. A terceira emoção eu vou falar sobre o medo. O medo atinge os rins, né? Os rins e a bexiga. Então, essa emoção tanto faz quando a pessoa tem problema do rim, a pessoa tem pessoa de bexiga, a pessoa vai quando leva um susto fez xixi na calça, né? Diretamente atinge o rim e a bexiga. E essa órgão atinge osso. Quando você tem dor no osso, tem
osteopenia, né? Osteoporose, provavelmente tem essas emoções que relacionam também. Então, tanto faz você tem muito medo, né? Sempre está com medo, e ele prejudica o funcionamento dos rins, como você não consegue se filtrasse o seu sangue, né? Quando o rim não está bem, a bexiga não está bem perto do rim, então pode provocar um medo do nada, né? De repente você, estou com medo, e não sabe o que aconteceu também, né? O rim também domina o cabelo, né? A primeira coisa quando você faz a quimioterapia, começa a queda de cabelo também atinge os rins. O problema tem rim, quando a pessoa tem problema do rim, intoxicação, também pode, daqui 3 meses, certeza, né? Intoxicou, caiu o cabelo. Então você tem que, quando cai o cabelo, você tem que voltar, pensar, o que eu fiz 3 meses atrás? Não imediatamente, tá? Então essa também, dos medos. Então medo atinge o osso, atinge rins, né? Atinge as bexigas, ok? Então essa emoção você precisa tratar, tanto se você tem muita essa emoção, pode tratar desses órgãos, começa a pensar ao problema do rins. Então a gente já falou o coração, né? Preocupações, raiva e o rins. Agora a gente vai falar pulmão, de tristeza, né? Quando o problema de pulmão, quando você está muito triste, atinge o pulmão, né? Porque o pulmão e o intestino grosso são um par de meridianos, do pulmão e do intestino grosso, um yin e yang. Os dois dominam a emoção de tristeza, né? Quando está muito triste, atinge o pulmão, atinge rinite, sinusite, a respiração, asma, tudo vem nesse pulmão, vem a tristeza. Então a pessoa pode ter o intestino preso, né? E vem esse problema de pulmão, né? A pessoa fica, parece que quando a gente está triste, a gente não respira, né? Quando a pessoa está chorando, né? Fazer aquele jeito, porque você respira menos. Quando você está triste, o pulmão para de funcionar. Então você tem que entender, tanto você está triste, pode ser que o pulmão não está suficiente, né? Então começa a fazer exercício, sobrar bexiga, pode contar as piadas, né? A vice-versa. Quando muito tempo de tristeza atinge o pulmão, e atinge pele também, né? Porque a pele é um revestimento, é um órgão, a nariz, a pele é um órgão do pulmão e do pele, né? Do intestino grosso, como fosse a representação, né? Sempre tem, cada órgão tem uma representação. Então, o que representa o intestino grosso é a pele, representa o pulmão é o nariz. Por isso, rinite, sinusite, tudo essa ites vem essa tristeza do pulmão. O pulmão tem outra característica, quando você está com um problema de pulmão, você ser muito crítica. Então, quando está muito crítica, né, ninguém fica feliz quando você está criticando alguém, né? Você autocrítica também. Quando você tem algum problema, você se tem insatisfação com você mesmo. Então, essa autocrítica também pode, né, atingir o seu pulmão, né? Como o pulmão é a metal, né? A gente esquece de falar que os 5 alimentos, quando a gente fala a preocupação, é fogo, né? A raiva é madeira, é a árvore, né, de fígado, né? O rim é água, né? Bexiga. Agora, a tristeza é metal. Metal é como fazer 2 espadas, né? Você começa a criticar, começa a cortar, começa a criticar. Autocrítica também. Então, é muito crítica. Começa a condicionar o seu nariz, começa a condicionar o seu pulmão. Porque quando você critica outro, né? Você não vai ficar feliz, né? Você vai criticar a pessoa também, né? A crítica já é uma energia muito negativa, né? Muito triste, né? Quando você está feliz, você não vai criticar, né? Você vai elogiar. Quando está crítica, porque você não está gostando, não é? Então, já tem uma emoção que você está triste com aquela situação, né? Por isso você quer criticar, quer expressar, falar, tá errado, né? Tem que fazer isso, não pode, começa tudo isso. Então, faltou uma, né? Que a gente vai falar é preocupação. Preocupação atinge estômago e baço e pâncreas, diretamente atinge disso. Então, também o tecido, os músculos. Então, quando você tem dor do músculo, o músculo ficou tensa, é a preocupação. Você já começa, né? Você começa a preocupar, é o medo do futuro, né? Medo do futuro, que você não está no pé no chão, né? Quando você está vivendo o futuro, né? Viver no passado é mágoa, né? No destino. Viver no futuro é no estômago, preocupação. Então, quando vem a preocupação, você projeta
muito medo, muito negativo. Começa a ter, quando você pensar, estômago vem a acidez, né? Você começa a pâncreas começa a funcionar também, começa a produzir, liberar glicose, começa a aumentar a glicose no sangue, então começa a sentir dor muscular também, né? Então a preocupação é alguém que tem medo de futuro, né? Isso quando você atinge diretamente seu estômago, diretamente seu pâncreas, o seu passo, quando você tem muita preocupação, aquele que não entrega, né? Não confia no futuro, não tem fé suficiente, parece que você tem que carregar o mundo inteiro, tudo é sua responsabilidade. Isso que não, né, não tem que deixar o que é Deus para Deus, o que é seu, né? O que dentro do seu alcance é você. Não tem alcance, você é de Deus, né? Isso seria aumento da nossa fé. Então, quando tanto faz você ter um problema de estômago, do pâncreas, do passo, você pensar, será que estou com fé? Menos, né? Não estou confiando o suficiente, né? Você tem que revisar suas emoções. Ou quando você ficar muito preocupado, a vida inteira estou muito preocupado. Você ataca seu estômago, ataca seu pâncreas, seu passo. Por quê? Porque você preocupar é a mesma coisa levar a sua cama, né? Leva saco de dormir, acampar no cinema, né? Sessão é amanhã, só que você preocupar, já vai no cinema um dia, 2 dias antes, ou uma semana antes. É ridículo, né? Mas a gente faz isso, sabia? Você não faz de verdade, mas você faz um processo no cérebro. Você processa essa informação antecipadamente. Você sofre antecipadamente. Na verdade, pode ser muito bom, né? Então, sempre, em vez de você ficar preocupado, você imagina que deu tudo certo. Imagina 3 vezes, tá? Manipula sua mente. Imagina que deu tudo certo. Imagina de novo, deu tudo certo, tirou nota 10. A viagem super tranquila, chegou em casa bem. Imagina 3 vezes, né? Quando acontece, já é a 4ª vez. Sua mente aceita você ficar bem, né? Você faz um discurso, uma palestra, pode fazer 3 vezes, treinar 3 vezes. Na 4ª vez, né? A sua mente ajuda você a melhorar. Então, sempre você, em vez de você preocupar, pensar negativo, você pode pensar positivo, ok? Obrigado.